Evangelho de João, capítulo número 9, versículo número 15. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como ele podia ver. Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Amém? Poder sentar os irmãos. Meus queridos irmãos, nessa manhã do dia 2 de outubro, amém? Estamos nessa campanha da família, campanha de oração, que Deus assim tocou no coração de todos os irmãos, particularmente da nossa irmã Sueli, das irmãs do círculo de oração, da igreja, para não só um despertamento espiritual, mas para nós podermos também estarmos intercedendo pelos nossos familiares, pelo nosso país. A palavra de Deus, ela nos deixa bem claro que nós devemos orar pelas autoridades constituídas para que nós possamos ter paz. Muitas pessoas perderam essa sensibilidade e entraram em um pensamento carnal de partidos e facções e denigre a imagem do governo, denigre a imagem das autoridades. Isso muitas vezes nos leva a alguns encargos de consciência condenatório. Nós precisamos ter uma vida ilibada e delineada pelos conceitos da palavra de Deus. A Escritura nos orienta que nós devemos orar pelas autoridades constituídas. Esse é o nosso papel. Sabemos que o nosso reino não é um reino terrestre. Jesus deixou bem claro: o meu reino não é deste mundo. Porém, nós, como servos de Deus, estamos no mundo. E estamos também compreendendo que o mundo jaz do maligno, que é regido e é administrado por autoridades que são guiados pelas trevas, por espíritos contrários. O mundo jaz do maligno, o cosmos, o sistema. O Deus deste século cegou o entendimento daqueles que não praticam, que não vivenciam a palavra de Deus. Por que eu estou trazendo uma advertência como essa, um ensinamento rápido como esse, hoje aqui pela manhã? Porque as Escrituras nos deixam bem claro que nós devemos orar pelas autoridades constituídas. Poder legislativo, aquele que legisla as leis, que fazem as leis. Vereadores, que legisla a lei na esfera municipal. Legisladores estaduais, que legisla a lei na esfera estadual. E o poder legislativo federal. São deputados federais, deputados estaduais, vereadores, município, estado e esfera federal. Poder executivo, prefeito, que executa as leis, o governador, que executa as leis na esfera do estado, e o presidente, que executa as leis na esfera nacional. Orar pelos poderes, o poder judicial, as autoridades, Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Civil, são os poderes, as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, e fazer a nossa parte, interceder, não entrar em nenhum tipo de militância, porque isso não é peculiar. O apóstolo Paulo diz que a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, muitas vezes, nós podemos não vigiar e entrarmos em questões insanas, questões que não levam à edificação espiritual. Entrando aqui nesse versículo da palavra de Deus, aqui no livro de João, capítulo 9, e o texto que nós lemos, é o testemunho daquele homem que foi cego de nascença. Primeiramente, eu tinha ouvido na história da humanidade, naquela época, que um cego de nascença foi curado, nasceu cego. Nós não vamos aqui meditar nos pormenores desse acontecimento, mas vamos meditar, em rápidas palavras, sobre a questão desse milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou. Perguntaram ao cego: quem te curou? Como foi que isso aconteceu? E ele então deu seu testemunho. Ele pôs lama nos meus olhos. Como ele era cego, ele não sabe de onde é que veio aquela lama. Mas nos versículos anteriores diz que Jesus cuspiu no chão e com a sua saliva na terra ele fez lama. O cego não viu isso. O cego não sabe que aquela lama foi a saliva do Senhor Jesus Cristo que misturou com o pó da terra. Aquilo que o homem é feito, isso tem um significado espiritual, não vamos aqui entrar nesse assunto agora. Mas o que é que nós queremos falar como cerne, tendo por base esse versículo? Ele pôs lama nos meus olhos. Eu fui, me lavei na água e fui curado. Quando eu estava ali orando, eu pedi a Deus uma palavra e abri a Bíblia, e meus olhos observou esse texto da palavra de Deus. E Deus ele falou no meu coração, falasse com os irmãos aqui, que as possibilidades de Deus são impossibilidades para nós. E que as possibilidades, que nós achamos que são possibilidades, para Deus não é nada. É impossibilidade que o cego de nascença seja curado com lama. Seria uma cirurgia de catarata? Seria um transplante de córnea na atualidade, na tecnologia atual? Seria um transplante de córnea? Seria um colírio? Seria uma cirurgia raio laser? Uma raspagem? Uma sondagem através do médico dessa esfera dos olhos? Mas Jesus chega lá e alguém, talvez um médico hoje, atual na medicina,
iria olhar aquilo e dizer, mas que malvadeza, rapaz. Alguém ali talvez viu aquela cena e disse, rapaz, esse cara é malvado, viu? Tá vendo que esse Jesus... Eu sempre desconfio desse camarada, o cego, rapaz. O camarada pegou, cuspiu no chão, fez lama e encarcou dentro do olho do cego. Que malvadeza. Você aguenta alguém jogar um jato de areia nos seus olhos? Você que enxerga, eu que enxergo. Um cisco que cai no seu olho, você parece que é uma coisa terrível. Quem já viu um cisco, um fio de cabelo dentro do olho, você fica agoniado, você não consegue ficar, né, com o olho aberto. Só se sossega depois que você tira o fio de cabelo, que você tira um cisco com uma parede que você vai quebrando. E ali naquele momento alguém pode ter olhado e visto essa impossibilidade humana de um punhado de terra encarcado dentro dos olhos. E ele disse, agora vai lavar, meteu o fosse do cego, o do cego se lavar, tipo assim, quero saber de nada. E quando o cego vai lá, se lava e volta, as pessoas quando viram aquilo, se maravilharam. Então muitas vezes Deus está trabalhando na sua vida com impossibilidades. Você não consegue ver como é que isso vai dar certo. Como é que ele vai vir, como é que ele vai voltar sozinho, dentro de uma ventania dessa, e nós vamos lá buscar ele. Observe que eles foram buscar Jesus, mas o vento estava contrário. Porém, estava contrário, o vento estava contrário, para aqueles que estavam indo em direção contrária à ordem divina. Se eles estivessem indo em direção à ordem de Deus através, e espere do outro lado, atravessar, o vento estava favorável. Estaria o vento empurrando eles para a vontade de Deus, para ficar do outro lado. Como eles desobedeceram e vieram contra a palavra de Deus, o vento que estaria a favor deles, pegou eles de frente. E grande era a ventania. Então, muitas vezes, nós ficamos nas possibilidades humanas. Nas possibilidades humanas, quando nós observamos com um olhar, né, taciturno, com um olhar sério, como aquele cego de inocência, querendo ver as possibilidades matemáticas de que 1 mais 1 é 2, mas 1 mais 1 para Deus pode ser 5. 5 pães e 2 peixinhos podem alimentar 5, 7 mil pessoas. São impossibilidades humanas, porque Ele é Deus. Às vezes você está vendo uma luz dentro da sua casa, do seu lado, do seu trabalho, da sua família, são impossibilidades financeiras muito grandes, não tem como você. Mas que glória teria se aquele homem não nascesse cego? Quem pegou ele ou os pais dele? Não, isso aí veio ao mundo para que se manifestasse a glória de Deus. Então Deus será glorificado nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas lutas, porque há muitas vezes impossibilidade humana da ação de Deus através de como Ele quer trabalhar. Então, aquela história que eu sempre contei, né? Um homem de um cavalo, e esse cavalo era um cavalo muito bonito, um cavalo muito caro, e de repente esse cavalo esqueceu uma vez, o cavalo foi embora, fugiu, e aí a comunidade, os amigos, chegou e falou, poxa, que azar o senhor teve, o cavalo foi embora, fugiu, o senhor teve um grande prejuízo. E aquele homem olhou e disse, bem, se foi azar, se foi sorte, bem, não sei, mas Deus sabe de todas as coisas. E de repente, passa uma semana, alguns dias, aquele cavalo volta, trazendo consigo mais 5 ou 8 cavalos selvagens, a palusa da mesma raça. O cavalo foi para o céu, voltou, acompanhado com mais 8 cavalos, entrou dentro do curral, o filho foi rapidamente fechou. E um cavalo que tinha perdido, ele ganhou, o cavalo trouxe mais 5, 6 ou 8 cavalos. E aí alguns da comunidade vieram dele e disse, mas rapaz, que sorte a sua! Como é que o senhor teve uma sorte como essa? O cavalo voltou ainda trouxe mais essa quantidade de cavalos. Ele disse, bem, se foi sorte ou se foi azar, só Deus sabe. De repente um dos seus filhos foi montado de um pouco daquele para poder começar a domar daqueles poucos, um daqueles cavalos, outro cavalo novo, cavalo selvagem, ainda não avançado. Foi avançado a meticar o cavalo, e quando seu filho montou no cavalo, o cavalo muito bravo, muito violento, deu uma upa, né, e ele caiu e quebrou a perna. A comunidade, alguns vieram até e disse, mas rapaz, que azar, hein? Dessa vez agora que não foi azar, e mais uma vez disse, se foi azar ou se foi sorte, só Deus sabe. Passou alguns dias, estourou uma guerra naquele país, e o exército saiu nas comunidades, alistando os jovens de 18, 19, 20 anos, para ir para a guerra. Quem vai para a guerra não sabe se volta vivo. E de repente, ao chegar na casa daquele homem, o seu filho estava queimado, com a perna quebrada, e não pôde ir para a guerra. Mais uma vez alguém veio ali e disse, mas que sorte! Ele disse, bem, azar ou sorte, só Deus sabe. Assim é a vida. A palavra de Deus diz que nós devemos andar preocupados pelo dia da manhã, porque cada dia trará o seu próprio mal, suas próprias dificuldades, suas próprias guerras. E nós devemos estar preocupados com o dia de hoje. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Nós precisamos focar no agora. Então, que nós possamos aprender com essa lição das impossibilidades, que nós achamos que são impossibilidades, e de repente é a probabilidade de Deus que está operando no mais secreto, no mais oculto, longe de toda a nossa racionalidade, de nossa forma de ver humanamente falando. Uma coisa é certa, que o que for melhor para a sua vida, Ele irá realizar. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar pela sua vida, para que você tenha... Vamos fazer um ciclo de oração aqui, e vamos estar orando de mãos dadas. Amém?